de palestras. Nossa apresentação aqui vai ser focada nas tecnologias de mobilidade para casos raros, falar de produtos de apoio, no Brasil a gente chama de tecnologias assistivas. Apresentar aqui a nossa equipe que vai fazer a apresentação. Então, eu sou a Thaís, sou terapeuta ocupacional e responsável comercial pelo Canal Brasil em Portugal. Nossos contatos estão aqui, e meu colega Sérgio. Olá a todos, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. É um enorme gosto estarmos aqui, mais uma partilha de informação e apresentar novos produtos que vão revolucionar a vida, o dia a dia e a vida dos nossos utilizadores. Muito obrigado. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a nossa empresa, para contextualizar, falar um pouco da nossa história e experiência nessa área dos produtos de apoio. Nossa empresa, então, é um grupo que contempla mais de uma empresa, tem uma história já de 20 anos aqui no mercado português, foi fundada, então, em 2022, e o nosso lema é "We make all the difference", que é mesmo o quanto a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas com mobilidade reduzida. A visão principal, que é o que motiva a nossa empresa, está sempre em busca, né? Coloca a nossa empresa sempre em busca de trazer tecnologia e novos avanços para a vida das pessoas, permitir que todas as pessoas que tenham uma mobilidade reduzida tenham acesso a tecnologias de ponta, tecnologias de topo mundial, e que a gente sabe que vai impactar diretamente no dia a dia e vai aumentar muito o ganho de qualidade de vida dessas pessoas. Então, o Grupo Mobilitec já está nessa luta há 20 anos, fazendo um trabalho baseado numa filosofia de trabalho que é bastante consistente e que trabalha muito mais do que, entrega muito mais do que os produtos em si. Nós entregamos serviços que seja desde o estudo de posicionamento e mobilidade, quanto a parte da assistência técnica e o pós-venda, que é fundamental para a gente garantir a continuidade da utilização dos produtos. E também aqui no caso do cenário português, a gente trabalha também com a orientação ao financiamento público. Aqui em Portugal, a gente tem essa facilidade, que o Estado financia os produtos de apoio, e a gente trabalha muito também com foco nessas orientações e explicar para os cidadãos quais são os direitos que eles têm. Para tudo isso funcionar, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, então, desde dos técnicos especializados nos produtos de apoio, mas terapeutas ocupacionais, engenheiros de reabilitação, biomecânicos, ortoprotesistas, e por aí vai, para a gente conseguir aqui entregar todos esses serviços. Como eu disse, somos duas empresas, temos a Mobilitec, que vai trabalhar com a distribuição, né, a representação dos nossos produtos para outras ortopedias parceiras, e temos a ESS, que é a empresa que vai trabalhar com o cliente final, que vai fazer a venda direta e prestar o serviço direto ao cliente. As duas empresas trabalham também com a parte da assistência técnica. Um outro diferencial da nossa empresa é também a garantia de satisfação. Então, a gente consegue... Deixa eu parar, Sérgio, desculpa. A garantia de satisfação contempla que todas as entregas, após 6 meses, se o utilizador não estiver satisfeito e que o produto não garanta tudo aquilo que a gente propôs na avaliação, o produto é reembolsado, o cliente pode fazer a devolução e aí fazemos uma nova proposta de produto. Dentro dos nossos processos todos e serviços prestados, então temos as avaliações, que são 360 graus, que contemplam as 24 horas do dia e os 7 dias da semana. Temos o gabinete de ação social, que é especificamente para a questão dos financiamentos públicos. Tudo isso pensando em garantir a máxima autonomia do utilizador e oferecer soluções personalizadas aos nossos clientes. E o que é bastante importante aqui frisar é que nessa empresa trabalha só com produtos certificados pela Infarmed, que é a semelhança da Anvisa no Brasil.
aqui só para mostrar as certificações da Infarmed, temos, além das certificações dos produtos, temos certificação também da Infarmed para fazer pequenas adaptações nos produtos de apoio, que são as adaptações mais personalizadas, quando o produto já não vem de fábrica com essa adaptação, nossa empresa tem a certificação para fazer esse tipo de adaptação. Bom, aqui nossas instalações, a nossa sede fica no Porto, no Porto, além da sede, onde tem toda a parte administrativa, né, a alma da empresa, temos também a ESS, que é a loja física, temos a loja online e a loja física, mas as instalações físicas ficam também no Porto, e temos instalações também no Sul, fica em Alcabidete, Cascais, temos também uma equipe que atende a zona sul do país. As equipas na Mobilitec são divididas por região. Aqui em Portugal fica mais ou menos região norte, região centro e a região sul. E aí que fazemos a divisão das equipas. Tá passado? Não estou com... Filosofia, então, a nossa abordagem, como eu disse, é multidisciplinar e tem os objetivos de promover a confiança, a autonomia e segurança, a saúde e o bem-estar do utilizador, maximizar a independência funcional, a participação social e o conforto do cliente, e também tem o foco na prevenção, tá? Seja nas deformidades, nas lesões por pressão. E aqui o que é importante a gente destacar é que a nossa abordagem contempla mesmo os 7 dias, 24 horas, né, e faz toda a abordagem dos diferentes contextos de desempenho do utilizador. Então, sempre quando vamos fazer a avaliação, fazemos primeiro um levantamento por videochamada, para garantir também que no dia da avaliação os produtos sejam já os produtos que o técnico vai levar já estejam mais definidos e o mais próximo possível da necessidade do utilizador, mas no dia da avaliação, no contexto, que seja na casa do utilizador, na escola ou no local de trabalho, fazemos todo o levantamento das acessibilidades e do qual o impacto do produto de apoio no desempenho nesses diferentes contextos e também na abordagem com a família. Então, como é que vai ser o transporte, qual é o carro que vai transportar o produto de apoio, porque tudo isso faz diferença. Então, as inclinações também do entorno, de onde o utilizador vive, todas essas informações estão recolhidas no momento da avaliação, para a gente garantir que o produto vai ser adequado em todas essas facetas. Aqui, então, a nossa filosofia, como eu disse, então vai abordar todas essas questões, então, transporte, a família, as atividades de lazer, que são importantíssimas, às vezes a gente, né, tende a não lembrar do lazer, mas é importantíssimo e faz parte da vida de todos nós. Então, o produto de apoio muitas vezes tem um impacto muito grande nessas atividades de lazer. A parte da socialização, né, e a participação nesses contextos sociais, a patologia em si, então, se é uma patologia que vai evoluir, então é importante a gente ter esse olhar, né, do quanto vai mudar ao longo do tempo, e o produto, no momento da avaliação mas alguns produtos permitem que a gente consiga adaptar o próprio produto para a evolução da doença. A casa, então toda a questão, né, da acessibilidade e como é que o produto vai circular pela casa, as atividades de trabalho e a acessibilidade como um todo, né, no entorno. Bom, então aqui temos 2 pôsteres que foram desenvolvidos pela nossa equipa. O primeiro pôster resume basicamente as famílias de produtos de apoio pelo nível de lesão. Então, aqui foi feita essa associação, não só produtos relacionados à mobilidade, mas produtos de apoio de uma forma geral, então, para uso na higiene, vestuário, enfim, até mesmo as alterações arquitetônicas e acessibilidade. E, a partir desse primeiro pôster, nossa equipe sentiu a necessidade de ampliar isso para outros diagnósticos, e aí fizemos aqui uma conjunção de elementos baseados na MIF,
E definimos aqui 5 níveis funcionais e agregamos com esses produtos de apoio de uma forma que fosse mais parecida como um catálogo de escolha, para facilitar a escolha dos produtos. Esse estabelecimento, essa definição dos níveis funcionais é algo que a gente, lógico, precisa validar, e temos já essa possibilidade de algumas equipas de investigação que abriram aí a possibilidade da gente fazer essa validação. Bom, aqui vamos falar um pouco sobre os nossos processos de avaliação com o Brasil, a avaliação e a recomendação do produto de apoio. Esse vídeo ilustra de uma forma resumida como é que é feito todo esse processo e as etapas, começando aí pelo contato inicial, que é feito por videochamada. Então, nesse momento da videochamada, fazemos todo o levantamento das necessidades do cliente, para chegar num produto, né, na definição de um produto que seja mais adequado às necessidades, e também nesse momento é feita a demonstração do produto. Então aqui a gente consegue ver, né, o cliente ali na tela e o Sérgio apresentar as características técnicas do produto e falar, né, dos benefícios em termos de utilização. Depois, num segundo momento, se o cliente... Isso aí. Vai iniciar de novo. Ainda aqui na videochamada, cada detalhe do produto. Queres que eu te fale aqui? Sim, pode falar, sim. Uhum. Não, fala sério, lá se estás coisas, senão... Não, acho que sim, porque depois eu ia falar só das medidas, né? Ok, então vai, começa de novo então. E da vinda deles cá, para depois receber o produto, ou seja, fazer a avaliação totalmente online e depois vêm cá para receber a cadeira. É porque teve uma parte ali que faz aparece a retificação de medidas, então eu ia falar disso. Começa de novo, aqui, então. Do começo. Espera aí, então no minuto 17 a 19, então vamos pôr 17 a 19, 21 é para cortar. Começa de novo, né? Bom, aqui vamos falar um pouco sobre o processo de avaliação que fazemos com os clientes do Brasil, a avaliação e depois a recomendação do produto. Desculpa. Não fui eu. Não, fui eu, mas tu está a passar, peraí. Ok. Porque está... Vai, experimenta lá. Roda aí para ver uma coisa, como é que está a funcionar. Está bem. Está bem, mas então vem um outro. Não está certo, o clipe basta mudar logo. Pronto, fazes. Acho que assim. Uhum. Atrás. Aqui vamos falar um pouco sobre o nosso processo de avaliação e recomendação dos produtos de apoio para os clientes do Brasil. Então, que é iniciado pela videochamada, um contato inicial que fazemos por videochamada. Nesse momento é feito o levantamento de todas as necessidades do cliente e é sugerido já o produto que mais atende às necessidades. Depois também analisamos algumas fotos do utilizador já sentado na sua cadeira de rodas, se usa já a cadeira de rodas, se não, sentado numa cadeira normal. Nesse momento também é importante a gente já ter uma referência das medidas, então a gente pede durante a videochamada para ter uma pessoa que consiga ir confirmando já algumas medidas e vamos orientando a forma das medidas. Depois, caso o cliente avance já para uma fase de encomenda e o cliente tem que vir a Portugal para receber o produto, porque a entrega é personalizada, então é fundamental que essa entrega seja feita cá. Vamos buscar os clientes ao aeroporto, as instalações são muito próximas ao aeroporto. E aí, na recepção, na nossa empresa, já temos o produto todo preparado, porque o levantamento foi feito, né, de uma forma bastante intensa. E aí, o cliente já é posicionado na sua cadeira, fazemos os ajustes finais, né, em termos de afinamento mesmo e programação da eletrônica da cadeira.
fazemos um pequeno teste, o cliente faz a condução da cadeira no entorno da empresa, temos um espaço aberto para ele perceber se está bem feito toda essa, se está bem ajustado toda a cadeira. E aí a entrega é concluída. Bom, agora o meu colega Sérgio vai falar um pouco das cadeiras elétricas e das características técnicas. Obrigado, Thaís. Relativamente então aos produtos que vamos apresentar, nomeadamente aqui as cadeiras de rodas elétricas. Portanto, convém sempre salientar, e aquilo que nós demonstramos sempre são os 3 tipos de tração diferentes que existem no mercado. Basicamente, tração dianteira, a tração central e a tração traseira. Como é que se identifica? No sítio ou no local onde estão sempre colocadas as rodas motrizes. Portanto, uma tração dianteira terá as rodas motoras à frente, a central ao centro e a traseira atrás. Quais as grandes diferenças que nos podem proporcionar? Quando nós fazemos um estudo, e um dos grandes parâmetros de decisão que nós temos, e temos de ter a noção que a cadeira de rodas elétrica, que é o que está mencionado aí no centro desse círculo, CRE, a cadeira de rodas elétrica é o principal fator a ter em conta para, digamos, uma mobilidade ativa dos nossos utilizadores. Portanto, será o nosso centro. E, perante ela, tem que proporcionar algumas características ao cliente de forma que a mesma vá de encontro às suas necessidades. Portanto, basicamente, temos que saber se no interior e no exterior se a cadeira vai responder bem perante as barreiras arquitetónicas que existem, como passeios, subidas, barreiras arquitetónicas que têm que ser superadas para conseguir utilizar, assim como se é estável e muito e intuitiva para ser fácil de manobrar. Claro que depois, perante estas circunstâncias que analisamos, o posicionamento, algo que dê ao cliente conforto e bem-estar, irá proporcionar então que tenha mais tempos de utilização e que o cliente passe um dia confortável e ativo, que é isso que nós queremos. Nos 3 tipos diferentes de tração, existem algumas vantagens e desvantagens. Por exemplo, ao fazermos aqui uma análise do tipo de tração quando gira, ok? Verificamos aqui qual o equipamento que ocupa menos espaço num raio de viragem. Basicamente, verificamos aqui que uma tração frontal ocupará 79 centímetros, e estamos a falar isto com medidas de um utilizador standard, portanto, pessoa acima de 1,60 m, entre 1,60 m e 1,80 m, portanto, que tenha este tamanho, assim como numa configuração standard da cadeira. Portanto, teremos aqui uns 79 centímetros de diâmetro, uns 56 centímetros por uma tração central e uns 93,5, 94 sensivelmente, para uma tração traseira. Portanto, aqui, claro que se isto fôssemos aqui numa apresentação física, iremos perguntar perante estes dados, qual o melhor tipo de tração que aconselharíamos para o nosso cliente. Certamente iríamos dizer uma tração central. E muito bem, vamos ver se sim ou não. Nesta apresentação seguinte, verificamos aqui, por exemplo, uma cadeira com uma tração central. Quando nós queremos contornar um obstáculo, vamos fazer sempre a 90 graus perante o local ou o objeto ou a barreira arquitetónica mais perto a contornar. Por exemplo, vamos verificar aqui por um banheiro. Então, ao girar para a direita, vamos com uma tração central frontal passar o mais junto à inclinação e viramos. Quando temos uma tração central, aqui vamos passar um bocadinho mais. Porquê? Porque temos que passar no centro da roda e virar. Quando temos uma tração traseira, verificamos então que, se eu tirar aqui este apontador, verificamos então que, por exemplo, precisamos de mais espaço para girar, passamos a barreira arquitetónica e depois vamos contornar o nosso obstáculo. Mais ao pormenor, quando temos um lavatório,
ou uma secretária, seja algo que esteja mais encostado a uma parede, nós verificamos que ao girar sobre o próprio eixo, quando estamos limitados por um espaço muito curto, nós ao girar, neste caso aqui só para a esquerda, vamos verificar que o alinhamento central está quase perfeito. Se verificarmos aqui com a tração central, ou seja, ao girarmos só sobre, neste caso aqui sobre a esquerda, verificamos então que o alinhamento central sobre um lavatório fica algo desnivelado. Quando é uma tração frontal, como precisamos, traseira, perdão, como precisamos de mais espaço, verificamos então que o alinhamento central fica completamente desalinhado. Qual era a solução aqui numa tração traseira? Era irmos de marcha atrás, chegarmos perto e girarmos, e então já ficávamos aqui mais alinhados perante aqui o lavatório. Por isso aqui nós costumamos muitas vezes dizer que uma tração frontal anda sempre quase de marcha atrás perante uma tração traseira. E portanto, isto aqui responde um pouco à nossa seleção de que uma cadeira de tração frontal é sempre melhor. Depois temos as questões das funções elétricas, nomeadamente aqui o tilt, podemos ir até 50 graus, e depois a reclinação quer do encosto, quer dos apoios de pés, de modo a fazer cama, e uma verticalização, um stand-up, totalmente programável, neste caso aqui de forma a respeitar todos os movimentos biomecânicos por parte dos clientes. Muito bem, falamos de tração, falamos de benefícios que já analisamos, e agora vamos entrar um bocadinho mais na parte das funções elétricas ao pormenor. Verificamos aqui a necessidade ou a possibilidade, diremos, de algumas funções. No caso, temos aqui uma elevação do assento. Quais são as vantagens para uma elevação do assento? Muitas. Apesar de não alterar o posicionamento do cliente sentado na cadeira, altera muito o contexto social. Por exemplo, beneficia a todos os cuidadores que têm que fazer a alimentação e até mesmo a higienização estarem em uma postura mais elevada, ou seja, de forma a evitar esforços por parte de quem cuida. É muito importante não termos só o cliente no foco da atenção, mas sim de quem cuida. Depois, a outra parte social é que basicamente, se nós tivermos aqui uma elevação do assento, conseguimos estar numa postura, numa posição mais elevada, e por exemplo, se formos a um show, se formos a um jogo de futebol, se formos à caixa multibanco para levantar dinheiro, ou a um bar, tomar um café, ou um shopping, seja aquilo que for, basicamente vamos estar numa posição mais elevada e isto cria também benefícios na parte social para o cliente, em que os 45 graus de inclinação, nós diremos que há entre o cliente e de quem está, com quem está a falar, sejam o mais possível neutrais, ou seja, basicamente o cliente vai subir à mesma posição de com quem está a falar. Depois, outra função é a função da basculação. Basculação é o tilt, que nós aqui apresentamos funcionalidades acima de 50 graus, digamos assim, em que temos estudos e comprovamos perante as nossas barreiras arquitetónicas que um tilt inferior a 20 ou 25 graus basicamente não pouco serve. Portanto, precisamos algo mais. Esta basculação ou tilt, além de benefícios de ultrapassagem de barreiras arquitetónicas, por exemplo, se tivermos uma descida ou descer um passeio ou um degrau, seja o que for, o cliente conseguir-se-á pôr uma posição mais neutra e, ao descer, tornará a cadeira mais estável e mais confortável para o cliente para ultrapassar essa barreira arquitetónica. A nível de clínico, ora bem, com um tilt de grande ajuste, fará com que todo o alívio de pressão na parte de isquio, na parte sacral, na parte das pernas e assim, seja totalmente ou grande parte distribuído para o encosto ou então para a parte dos membros inferiores. Portanto, sinceramente, é das funções mais importantes que nós temos que ter numa cadeira de rodas elétrica. Depois, o encosto. O encosto,
podemos dizer que é basicamente uma segundo tilt, porque aqui conseguimos um total alívio da pressão. E se for em conjunto com o apoio de pés elevável, então podemos fazer aqui uma posição de cama. Portanto, posição de cama é essa que, além do alívio de conforto, do alívio de pressão, irá proporcionar ao cliente muito mais conforto e uma posição de relaxe e evitará com que o cliente tenha que, nos períodos que quer fazer de descanso, fazer uma transferência para a cama, ou para o sofá, ou seja para onde for, e voltar para a cadeira. Portanto, é menos uma transferência e sabemos nós que 70 ou 80% de ferida, de lesões de pressão, peço desculpa, são causadas por más transferências e contactos abruptos com superfícies rígidas. Portanto, são aqui as múltiplas vantagens que nós temos com estas funções elétricas. Uma função que nós gostamos de apresentar e que torna-nos uma característica única no nosso produto, que é esta função do IRM, Independent Repositioning Mode. O que é isto? Isto é tipo uma memória de assento, não é? Ou seja, como nós temos nos carros, ou em alguns carros de uma gama mais elevada, em que conseguimos personalizar cada memória daquela função para os diferentes tipos de condutores. No caso das cadeiras de rodas elétricas, podemos programar memórias para os diferentes tipos de posicionamento que nós queremos no cliente. Portanto, o Independent Repositioning Mode irá fazer com que o cliente se autoajuste na posição sentado na cadeira. Funcionará da seguinte forma: irá fazer o tilt até. Isto é uma função que nós programamos e o cliente pode programar quando achar por necessário. Então, função essa em que programamos o grau de basculação, o grau do tilt, depois programamos a nível de encosto e, por último, os pés. Ao voltar à posição de sentado, irá fazer com que sejam os pés, posição de encosto, e só depois é que fará o tilt para a posição zero, para evitar com que escorregue na pelvis. Portanto, é uma função extremamente importante porque o cliente se vai autoajustar na cadeira sem necessitar de ajuda de terceiros. A nível dos patins elétricos, ou do apoio de pés elétrico, portanto, podemos ter a posição horizontal, assim também como o ajuste em altura. Ajuste em altura é esse que, por exemplo, numa questão de verticalização, irá fazer com que o cliente mantenha uma posição confortável e uma posição estável, com os ombros alinhados no sítio certo e a nível de contrastenção no joelho também ficar numa posição confortável, não, evitando danos futuros e lesões de pressão na zona dos joelhos. Portanto, é uma função muito importante. Depois, algo aqui que nós falamos, e nós temos, por exemplo, clientes que não precisam fazer uma total verticalização, ou de clientes que precisem estar numa posição mais ativa. Posição essa qual nós chamamos o Active Reach ou então a basculação anterior. Portanto, isto basicamente irá fazer com que a cadeira se eleve um bocadinho e faça aqui, diremos, uma semi-verticalização. Atenção, esta função não substitui de forma alguma qualquer posição de verticalização ou de stand-up. Okay? É algo intermédio, é algo extremamente funcional para tornar o cliente mais ativo, por exemplo, para chegar a um quadro, chegar a um balcão, ou até mesmo para ir ao banheiro e fazer o esvaziamento, um esvaziamento melhor. Depois, por último, assim, diremos que é uma grande ex-libris das nossas cadeiras, que é a verticalização. Benefícios esses, não é? Aqui todos e melhores, quem estiver a assistir a esta palestra, até melhor que eu, consegue diagnosticá-los, mas basicamente a nível de uma melhoria de participação social, redução da pressão é extremamente importante. Fazer um esvaziamento da bexiga, como já referi, no Active Reach, aqui com certeza que será
muito melhor e uma melhoria também no sistema cardiorrespiratório e basicamente uma participação social, porque todos nós fomos criados e desenvolvidos para andar de pé, portanto é uma vantagem que teremos para os nossos clientes proporcionar-lhes essa função. Estas funções elétricas, claro, com o avanço da tecnologia e acesso por parte dos clientes, os mesmos vão poder fazer estes ajustes. No entanto, a nível clínico, temos aqui uma funcionalidade que é através de uma função, de uma aplicação no smartphone ou no tablet, em que nós conseguimos programar os 4 passos, os 4 pontos de verticalização, com as restrições clínicas que possam ter, a nível de graus e de amplitude, ou então, pronto, o bem-estar do cliente. Portanto, nós conseguiríamos então ir para a posição de vertical iniciando numa posição sentado. O checkpoint 1 poderemos ser qualquer função, desde sentado, deitado ou num intermédio. Ir à posição intermédia fazendo um plano inclinado e depois terminar no checkpoint número 2, basicamente é a verticalização máxima que o cliente conseguirá fazer. A fase de descida é exatamente a mesma coisa, programada desde a posição inicial na verticalização máxima até à posição sentada e ativa que queremos ter quando essa função acaba por finalizar. Aqui está um exemplo. Nós, através desta aplicação, verificamos aqui os pontos, checkpoints, diremos assim, que nós queremos programar e depois enviamos para a cadeira e nos espaços de segundos a cadeira está programada. Função essa que a qualquer momento durante o estágio da verticalização, ou seja, durante a posição que iremos verticalizar, poderemos alterar, hum, podemos alterar conforme as necessidades do cliente. Portanto, aqui vemos um teste que nós fizemos, lá está, ajustamos e depois na posição intermédia, por exemplo, se nós quisermos aqui, neste caso aqui, o encosto mais baixo, o patim mais verticalizado, por exemplo, fazer uma posição menos inclinada, cá está, por exemplo, clientes, mesmo no final do estágio, faz outra vez clicar o botão para verticalizar a posição desejada e a cadeira finaliza perante esta posição. E lá está, isso é algo que nós temos de ter sempre atenção quando fazemos os nossos estudos, de forma a que a cadeira faça o maior complemento das necessidades que o utilizador precisa. Portanto, no início desta apresentação, da parte técnica, falámos de chassis, acabámos de falar de opções de assento e funcionalidades do mesmo. Vamos falar da condução. Portanto, o terceiro passo para a análise de uma cadeira de rodas. Verificamos aqui que existe, antes de avançarmos para comandos especiais, existe aqui algo que nós gostamos muito de chamar a atenção, porque às vezes o mais simples é o melhor, e em muitos casos, já tivemos aqui muitos casos de clientes que utilizavam, por exemplo, comandos com queixo ou comandos com cabeça, ou seja, qualquer tipo de comando. O simples facto de termos um joystick com uma pega diferente, muitas vezes é funcional para o cliente. Portanto, nós gostamos sempre, antes de avançarmos para algo mais crítico, não é? Digamos assim, poderemos ter uma solução muito simples que é a nível de manipulos de joystick. Caso não seja possível, então temos aqui a possibilidade dos nossos comandos especiais. Comandos especiais esses que podem ser, por exemplo, através do pé, com o joystick no pé, ou então com hardware, com o joystick inserido e da mesma forma como nós conduzimos o nosso carro, do acelerar, o virar para trás, para a esquerda e para a direita, conseguimos controlar a cadeira. Depois temos os joysticks de mão, desde o mini joystick, são
joysticks muito sensíveis, alguns com 10 gramas de força para controlar os mesmos, nos quais nós, posso ser, por muito habituado que esteja a fazer este tipo de programação, vejo muito complicado às vezes em programar, porque é o mínimo de força conseguimos ativar o comando. Ou então depois, se tivermos, por exemplo, uma espasticidade mais severa ou movimentos mais involuntários, comandos mais duros que aguentem esses impactos de forma a não quebrar. Ou então depois temos comandos, joysticks soltos, diremos assim, soltos não será bem o termo certo, mas joysticks unidade só, em que podemos depois colocar, seja à esquerda, seja à direita, mais inclinado, menos inclinado, mais para dentro, mais para fora, e até colocá-los propriamente no queixo. Portanto, são joysticks onde nós conseguimos colocá-los na posição mais funcional do nosso cliente. Depois, comandos de cabeça, comandos de queixo, comandos de sensores de proximidade, de toque, seja o que for, e alguns que vamos depois apresentar mais para a frente nesta apresentação, que são duas novidades que nós temos nos nossos produtos. Vamos entrar um bocadinho mais a detalhe. Com estes tipos de comandos, ou seja, há necessidade de uma interconectividade ambiental e basicamente nós com sistemas de Bluetooth infravermelhos e com as novas apps que existem agora nos nossos smartphones, conseguimos de uma forma simples e de uma forma barata e prática domotizar a nossa casa e domotizando essa nossa casa e com acesso ao computador, com acesso às plataformas digitais, basicamente o cliente consegue mais autonomia, podendo sair, podendo entrar, aceder ao computador e estar ligado, sendo assim, ao mundo. Aqui um exemplo muito prático. Portanto, como conseguem ver, através do joystick nós conseguimos mudar, aceder ao smartphone. Se tivermos uma fechadura elétrica, facilmente conseguimos abrir e depois dentro está aplicações para acender ou apagar uma luz, controlar canais de televisão, controlar, por exemplo, uma Alexa ou uma Siri. Text Luke. You coming over? Game's on at 6. Por exemplo, mudar um canal de televisão, pôr música, portanto, basicamente, pôr a tecnologia do nosso lado e do nosso bem-estar. São algumas das funcionalidades que temos. Mudar um canal de televisão extremamente importante para a vida social dos nossos clientes. Continuando com a tecnologia, uma nova opção, uma nova funcionalidade que temos aqui é a aplicação MyCarPack. A aplicação essa que estará disponível para todos os clientes que usem as nossas cadeiras. No entanto, aqui no Brasil, em alguns sítios, esta aplicação poderá não funcionar por causa da regulamentação dos direitos de autor, da RGPD, do registro pessoal, e assim, portanto, não está disponível em muitos países que não permitem isso. Mas, por exemplo, nós aqui em Portugal, esta é uma aplicação, na Europa, diremos assim, é uma aplicação que nos tem ajudado a nós muito na parte técnica, porque conseguimos antecipadamente verificar se a cadeira estará com problemas ou não, e mesmo para o cliente consegue fazer uma monitorização de toda a cadeira, desde a bateria, funcionalidades, o resumo diário do que percorre, entre outras, portanto estará tudo no acesso da mão. Um novo comando que nós gostaríamos de apresentar, então, será um novo comando Comovit, que será um comando através dos sensores de cabeça, no qual temos aqui um fundamento muito clínico que eu gostaria de que a Thaís apresentasse, visto que é uma parte clínica muito interessante e muito importante a ser debatida. Thaís, passo para ti agora. Obrigada, Sérgio. Então, agora, ainda dentro desse mundo dos comandos especiais, vamos falar sobre o Comovit. É um comando especial que começamos a trabalhar mais recentemente, é uma tecnologia bastante nova também no mercado como um todo. Slide. Bom, então, o conceito e a fundamentação teórica por trás do Comovit, para já, assim, é um comando especial que foi desenvolvido mais especificamente para a população com paralisia cerebral, não que possa ser usado somente para essa população, mas foi desenvolvido em cima de todas as questões,
as questões de alteração de tônus, espasticidade, das pessoas, que é mais comumente visto na paralisia cerebral e principalmente nos reflexos anormais, no controle dos reflexos anormais. Então, é muito com foco então, pensando que é um comando mais desenvolvido para essa população, na paralisia cerebral, também é importante a gente perceber aqui a relação que ele tem com a escada do desenvolvimento, né, com as fases de desenvolvimento. Lembrando que o bebê, né, nas aquisições das competências motoras, ele vai primeiro fazer o controle da cabeça, depois vai passar para o controle mais do tronco, onde ele assume a posição de gato, para daí começar a fazer um controle mais do tronco superior, o controle dos membros superiores de uma forma mais coordenada, e só no final, lá por volta dos 6, 7 anos, é que a gente consegue ter o controle total da parte da coordenação motora fina. E aí, quando a gente faz essa associação para a condução da cadeira elétrica e pensa num joystick comum, né, numa condução comum manual, o que a gente precisa é exatamente essa coordenação motora mais fina. E aí, fazendo essa associação para os casos, né, da paralisia cerebral, principalmente nos casos de tetraparesia, com componente espástico e distônico, é um movimento super difícil deles conseguirem controlar, né? O movimento mais distal é a coordenação motora fina. Então, muitas vezes o que a gente percebe, por ser um comando mais simples, né, que é o que vem na cadeira, e às vezes porque acaba por ser mais prático no dia a dia em termos de ajustabilidade, é o primeiro comando que a gente pensa e às vezes insiste um tanto nessa condução manual, mas que no fim das contas não é o que é mais funcional, não é o que mais facilita em termos de economia de energia e redução do esforço. E aí a gente muitas vezes vê a pessoa com paralisia cerebral fazendo a condução da cadeira, mantendo todas as assimetrias posturais e suando bastante na cadeira para poder simplesmente fazer esse controle mais distal. Então, o Comovit foi muito pensado nisso, né, para a gente pensar assim, dentro das fases do desenvolvimento, o que a gente mais consegue ali pensar em controle de movimento está na cabeça, até porque a cabeça também está na posição central, não, né, a gente consegue minimizar aqui a questão dos reflexos anormais. Então, o Comovit vem para dar essa resposta, né? Principalmente para reduzir esses reflexos, as posturas assimétricas, os reflexos anormais e, sobretudo, a movimentação involuntária. E tudo isso, né? Por quê? Porque os movimentos controlados de sai são sempre os mais difíceis da gente conseguir o controle. O movimento do joystick é muito parecido, então, como eu disse inicialmente, com a função da escrita, e é um dos últimos em termos de aquisição, né, e maturidade do sistema neurológico. E se a gente insiste muito nisso numa pessoa que não tem essa habilidade, a gente, obviamente, vai causar uma fadiga desnecessária, um esforço desnecessário, e daí, muitas vezes, a pessoa acaba por deixar de usar a cadeira só pela questão da dificuldade da condução. E aí, como eu disse, né, esse comando tem toda essa fundamentação mais para a paralisia cerebral, e aí, como eu disse, é mais para as tetraparesias nos casos mais graves, com maior comprometimento. Então, é nesse público que a gente pensa. Aqui é um pouco o conceito que é usado também, toda a fundamentação teórica que foi feita por trás do Comovit. Basicamente, o Comovit são um conjunto de switches e sensores, sendo que 3 são na cabeça, depois mais adiante o Sérgio vai mostrar. São 3 na cabeça e com a possibilidade de ter 2 nos pés, né? Um em cada pé. E aqui é a combinação desses switches mais um módulo, né, um processamento da informação, que basicamente é feito por inteligência artificial, depois o Sérgio vai explicar melhor essa parte técnica, e é a partir dessa conjunção que a gente vai perceber o que é mais funcional para o cliente, né, se é usar um movimento de fazer a extensão da cabeça para acionar, ou a lateralização, ou o controle dos pés. E tudo isso é feito dentro de um protocolo clínico, então a avaliação
para saber quais são os switches e qual a combinação que a gente vai usar é feita dentro de um momento de avaliação junto também com os terapeutas que acompanham o cliente. E o que a gente quer com tudo isso? Que nessa avaliação a gente consiga ter uma evidência de que há um relaxamento, então que seja perceptível o relaxamento muscular, que o cliente fique numa posição mais simétrica, que o cliente faça menos esforço para fazer a condução da cadeira. E nos casos que a gente tem feito os testes, a gente percebe que não no primeiro momento, porque é óbvio, o primeiro momento sempre tem uma adaptação e tem aquela fase do cliente perceber como é que funciona o sistema, mas que depois ali de 20, 30 minutos utilizando o recurso, a gente percebe uma diferença bastante significativa em termos de relaxamento e simetria, e o cliente consegue conduzir a cadeira de uma forma muito menos desgastante e mais suave. Até o próprio percurso da cadeira e a forma como ele acelera e desacelera fica muito mais suave. E tudo isso é para a gente quebrar essa roda do sofrimento, né? Porque quando a gente pensa nessa questão da roda do sofrimento, que é um ciclo. Então, se a gente está numa condução manual, reforçando um padrão assimétrico, uma postura cheia de fixações, a gente quer quebrar isso para conseguir um cliente mais funcional que faça muito menos força para a condução, e a gente consegue ganhar em qualidade, né, de condução como um todo e na qualidade de vida também do cliente. Então, tecnicamente, agora o Sérgio vai explicar como é que é essa questão dos algoritmos, né, e da inteligência artificial do comando. Obrigado, Teias. Pronto, como o colega então referiu, e muito bem, este é um comando diferente. É um comando que, basicamente, para a população com paralisia cerebral, de uma forma simples e com movimentos em que não é por carregar ou por fazer muita pressão que a cadeira irá responder melhor ou pior. Não é isso. O que nós queremos aqui, com este comando aqui, o que nos vai proporcionar é uma leitura ao segundo de todos os movimentos que o cliente está a fazer, e esse algoritmo, não é? Que aqui, vamos dizer aqui com inteligência artificial, esse algoritmo irá fazer com que a cada segundo o sistema esteja sempre atualizando perante o esforço e perante a força que o cliente está a fazer, e transmitirá esses sinais à cadeira de uma forma com calma, não é? Diremos assim, para que essa filtragem dos movimentos involuntários dessa espasticidade severa não se reflita no movimento da cadeira, e a cadeira poder já controlar os obstáculos e fazer uma condução muito mais simples. Muitas das vezes, não é? E as frustrações que acontecem dos três movimentos coordenados da cabeça, para andar para a frente, esquerda e direita, como se tornam muito complicados em alguns casos, então, havendo aqui alguma funcionalidade coordenada por parte dos membros inferiores, seja com o membro inferior esquerdo ou direito, ou ambos, diremos assim, o cliente irá mudar a forma de condução, e passado algum tempo irá com que esse relaxamento beneficie em estar mais confortável, em menos espasticidade, menos movimentos involuntários, e o cliente estando mais calmo, então conseguirá fazer uma condução mais fluida. Portanto, nós, ao utilizar aqui este equipamento, tem que ser utilizado de uma forma completamente diferente do que aquilo dos convencionais que nós estamos a usar, em que tem que haver aqui uma grande explicação de como o equipamento funciona, como ele aplicá-lo da melhor forma a eles. Os clientes têm que ter a noção daquilo que vai experimentar, porque não é dizermos que temos um comando com inteligência artificial e o algoritmo se vai calibrar, então pensa que basicamente basta pensar. Não, há movimentos da parte do cliente e momentos têm que ser analisados e definidos para o bom uso da cadeira. Segundo ponto, perceber qual é a melhor funcionalidade do cliente, ou seja, onde colocar os switches numa posição mais confortável e mais ativa. Incentivá-los a usar pouca força. Não é por mais nervoso, não é por mais força que exerçam que a cadeira vai ao sistema reconhecer melhor os sinais. Não, antes pelo contrário. E aqui muito importante é fazer isto tudo num ambiente calmo e controlado. Calmo e controlado com a forma de
ser só o utilizador, o técnico e o clínico, o profissional de saúde. Para quê? Para que o cliente, o que tiver a provar é ele próprio e não a audiência que estiver a assistir. E assim vai evitar com que essas distrações prejudiquem no seu desempenho. Extremamente importante. Ambientes calmos e controlados. E depois graduar o espaço, começamos um espaço muito grande e depois vamos restringindo o espaço de forma a que tenham mais obstáculos, a que haja uma dificuldade maior no que temos a fazer, para que também o cliente sinta mais, vamos dizer assim, mais, não vamos dizer adrenalina, não é o termo certo, mas uma ambição diferente em contornar obstáculos mais a rigor. E depois, por último, deixá-los explorar, deixá-los aprender e fazer erros para que aprendam nesse sentido. Temos aqui um caso, que é o Afonso, é um caso que nós já experimentamos, um caso de um menino que tentámos com comando de varredura por switch, não foi possível. E verificamos aqui os primeiros testes, algumas sessões que nós fomos fazendo e, por exemplo, uma mais-valia no próprio sistema. Ele fez a avaliação no próprio dia, perdão, este teste que temos aqui foi no próprio dia, apesar de verificarmos aqui roupas diferentes, isto foi porque algo aconteceu, mas basicamente verificamos aqui que no final desta sessão, portanto, algo começou um bocadinho menos bem, digamos assim. Nesta parte final, por exemplo, verificamos aqui o cliente que respondia às nossas indicações, seja para a esquerda ou para a direita, e principalmente o travar, o liberar a cadeira de forma a não estar em perigo. Circunstâncias estas que verificamos aqui, por exemplo, a nível de espasticidade, a nível de relaxamento, completamente diferente do que aquilo que tínhamos no início. Olha, Juliano. Outro caso Olhar que para a nós temos direita. aqui, por exemplo, é algo Olhar que para a nós esquerda. apresentamos Olhar para também os seus e pés. fizemos um teste de um outro Isso. cliente com uma Olhar lá para espasticidade aqui cima. até bastante, Ok, para a direita. bastante severa. Basicamente, ele não Esquerda. pode ter nada nos pés porque não permite, não gosta, faz só o controle aqui com a cabeça para aceder ao computador. Mas, por exemplo, a nível de testes, foi um teste que nós fizemos aqui, algo com uma câmera mais distante e outra mais pormenorizada, onde verificamos aqui que na primeira sessão, depois de alguns testes, não é? Verificamos que o cliente, por exemplo, consegue já ter noções de segurança, conseguir travar a tempo para não colidir, e poder virar, portanto, uma forma mais ativa de testes que nós já fizemos. Por último, e também um cliente do qual nós também fizemos um teste num espaço mais exterior, um cliente que estava perfeitamente habituado à condução através de joystick. Ele conduzia com o joystick no lado direito, mas com a mão esquerda, por isso verificamos ali o nível do braço, esta inclinação é porque estava muito habituado a conduzir com o joystick. E aqui conseguiu, pronto, termos. Ele, cada vez que conduzia, basicamente a transpiração, o nervosismo era tanto que a transpiração molhava a roupa toda. E depois de 2 horas de teste que nós fizemos aqui, verificamos um relaxamento da parte do cliente muito maior do que propriamente quando estava a conduzir a sua própria cadeira. De seguida temos uma novidade a nível de comando especial também, que é o comando especial o Monevo por cabeça. Portanto, basicamente o que é este comando? É um comando que substitui os mais convencionais, desde o comando de queixo, que normalmente um pouco higiênico, porque está sempre à nossa frente, está sempre próximo da nossa boca, né? E um comando que, por exemplo, pessoas por um estigma social gostam de ter barba, por exemplo, é um comando que não é muito funcional. E então, basicamente, com este comando fazemos a eliminação destes equipamentos.
por exemplo, comandos de processores que basicamente faz uma limitação grande nos movimentos, assim como comandos de cabeça ou comandos de sopro que, como referimos, também são sempre menos higiênicos. Por isso temos aqui então este comando que é o Monero. Basicamente, este comando, como é que ele funciona, é algo que é colocado na cabeça dos nossos utilizadores, suportado por esta haste como se fossem uns óculos, e depois, basicamente, o que é que ele nos diz? Toda esta funcionalidade que está aqui funciona, então, temos uma coluna altifalante onde vai dar todo o áudio feedback para o cliente usar a cadeira. Curiosamente, já está em português do Brasil. Temos um microfone onde vai escutar as nossas palavras, por exemplo, para atalhos diretos. Atenção, nós não conseguimos fazer o controle da cadeira para virar à esquerda ou à direita ou andar em frente. Isso não é por voz, mas, por exemplo, aceder a menus de assento, aceder a menus de condução, aceder a menus de seja o que for ambientais, conseguimos, através da palavra, ser mais rápidos. Teremos uma câmara para quê? Para tirar fotos que o cliente queira tirar e para basicamente fazer interconectividade através de QR Code com outros aparelhos eletrónicos e um display que é este que nós temos aqui, okay? Que é ajustável, em que nós, olhando para a parte superior direita do nosso campo visual, iremos ter toda a informação visual dos menus que queremos da cadeira. Muito simples, é plug and play, liga e está a conectar. Aqui está o detalhe como vai funcionar. Como é que ele depois é feita a sua atuação? Através de movimentos da cabeça, em que os movimentos de inclinação, basicamente levar a orelha ao ombro, estou a dar um exemplo grande, mas nós não precisamos de fazer isto. Basta só o movimento em que o cliente coordena, faz a calibração, quer seja para a esquerda, quer seja para a direita, que vai calibrar nestas amplitudes que o cliente calibrar e vai só respeitar a estes movimentos. Portanto, a nível de condução irá funcionar com movimentos de inclinação, desde subir cabeça para cima, para baixo, direita e esquerda, assim como os menus que temos de acesso será através de rotação, quer seja para a esquerda ou para a direita. E o sim sempre a dar o ok. Lá está, bastante fácil. Acredito que desse lado possa existir algumas questões, tais como movimentos involuntários, ou um desmaio, ou um espirro. Serão boas questões, às quais vou já responder, em que todos esses movimentos que saia fora, né? Vamos dizer que nós estamos a conduzir com a cadeira e basicamente algum movimento de deixamos cair a cabeça. Como sai fora deste raio de ação que foi calibrada com o cliente, a cadeira basicamente fica inativada. O espirro como é um movimento muito mais rápido, né, que nós fazemos, a mesma coisa também não faz a leitura desse movimento involuntário, portanto não é acionado para a cadeia. Movimentos esses que podem ser bloqueados com uma inclinação para a direita para fazer o bloqueio do sistema e depois o cliente pode falar. Quando quiser desbloquear, ficará então 3 segundos para a esquerda, sempre fixos, ok? E então o sistema fica desbloqueado e novamente funcional. Tudo isto temos de ter em atenção, basicamente, ao apoio de cabeça e funcionalidade do cliente, porque temos de ter algo que dê a liberdade ao cliente para poder movimentar a sua cabeça. É extremamente importante, por muito bom controle de cabeça que o cliente tenha, ter sempre um apoio de cabeça para quê? Para darmos uma linha de orientação, algo informativo que temos atrás, e mesmo em questões de colisão, em questões de alguma coisa, ser um equipamento de prevenção muito bom. Estes são os menus que nós temos, que vamos ver naquela câmara, como há pouco referi. Desde o movimento mais simples, que é só ter um menu de condução e andar, para não criar confusão a todos os clientes. O mais básico, onde tem a condução da cadeira,
o assento, as funcionalidades do assento e a calibração, e depois os 5 menus, pronto, a nível de condução, assento, aceder a fotografia e internet para conectividade com os óculos ao computador, Bluetooth e assim. Depois os parâmetros de programação e de suporte. É de referir que este menu de calibração está sempre, sempre é um menu de atalho muito rápido que nós vamos ter. Porquê? Porque cada vez que o cliente vai passar para a cadeira, ou seja da posição da cama para a cadeira ou para qualquer outra posição que faça para o seu conforto, mas cada vez que o cliente está na cadeira tem que ser calibrado. Esta calibração do equipamento demorará cerca de 1 minuto e meio, às vezes mais rápido se for só os menus de inclinação, cerca de 30 segundos, e é extremamente importante que o cliente faça esta calibração regular para que a cadeira responda a todos esses movimentos de uma forma melhor e mais prática. Depois temos os módulos de conectividade, desde Bluetooth para computador e smartphones, e de referir que esta é uma vantagem que nós temos perante os outros equipamentos, em que a conectividade com o Bluetooth é direta, não passa pela cadeira. Então quer dizer o quê? Que o cliente pode usar este equipamento para controlar a cadeira e depois quando vai para a cama, pode controlar televisão, computador, celular, na posição deitado, sem recorrer à cadeira, de uma forma direta. É uma maior vantagem do que aquilo que temos atualmente. Assim como podemos aceder depois a braços robóticos e assim. Outra questão que sei que iriam fazer era clientes que usam óculos. Ok, muito boa questão. A questão é essa que é resolvida perante esta situação em que a estrutura que nós temos standard pode vir com uma armação furada para o cliente colocar as lentes, ou então retirarmos a mesma para quê? Para que o cliente possa usar a haste através de uns óculos convencionais que tenha, em que basicamente é fornecido o adaptador ou então a estrutura já com óculo, por exemplo, quadrado e assim, e o cliente então poder já usar os seus óculos normais. Muito bem. Um exemplo que nós temos aqui partilhar com toda a população é, muitas das vezes, nós temos aqui comandos sensores, comandos hiper mega sofisticados, mas muitas das vezes deparamos com situações um bocadinho diferentes do que podemos usar. E então temos que ser aqui um bocadinho fora da caixa. Apresentamos aqui o Leandro. O Leandro é um cliente com 17 anos. É um cliente que já anteriormente, há mais de 10 anos, basicamente, diremos assim, que era um cliente que era acompanhado por nós e ele tem como causa a atrofia muscular espinal tipo 1 e 2 e a nível de movimentos muito, muito limitados e a nível de dificuldades respiratórias bastante graves. Portanto, já é suportado 24 horas por ventilação assistida. O que é que acontece? O Leandro já foi nosso cliente, nós tínhamos um mini joystick daqueles 10 gramas, como um bocado reportamos, e depois deixou de usar a cadeira e nós não tivemos conhecimento dele, pronto, também houve aqui algum afastamento por parte da família, pronto, outras coisas, a vida continua, como é normal, acontece em muitos casos, até que a família e o Leandro resolveram novamente ter uma cadeira elétrica ou ver uma nova solução, porque ele já não aguentava a posição de sentado, e então recorreram novamente a nós. Pronto, claro que nós quando fomos analisar o Leandro, verificamos o Leandro completamente diferente daquilo quando nós trabalhávamos com ele, em que a nível de uma postura completamente diferente e a nível de limitação dos membros superiores bastante diferente. Então, acontece que os mini joysticks ou qualquer movimento, qualquer comando por joystick ou proporcional não funcionou. Então tivemos que ir à procura de movimentos coordenados, mas que sejam fáceis de controlar.
Por exemplo, verificávamos aqui no Leandro São estes dois dedos, não é? Este um aqui movimento e este. de só estes dois dedos. Tinha aqui o indicador e o polegar. Este era o movimento que conseguimos aqui. O movimento da perna de adução e abdução para controlar um outro switch. E o movimento também da cabeça para controlarmos aqui outro switch. Então, solução, basicamente fazer um adaptador com switch que colocado nas posições mais funcionais da parte do Leandro, fazemos com que, por exemplo, verificamos aqui o indicador De baixo que irá fazer uma direção E o de cima? e o polegar para outra direção. O joelho, outra direção. E o de cabeça, outra direção, como anteriormente tínhamos analisado. Isto foi cerca de um ano depois do primeiro teste que nós fizemos com o Leandro. Então, resumindo, o switch, o indicador faz com que a cadeira ande para a frente. O do polegar faz com que a cadeira vire à direita. O do joelho vire à esquerda. E o da cabeça ser o modo de acesso aos menus. O andar para trás, na mesma forma que o indicador anda para em frente, através da alteração do menu da condução da cadeira, faz com que a cadeira ande para trás. Isto aqui foi o primeiro teste que fizemos para ajustar a cadeira. Preparamos tudo e 2 dias depois ele veio buscar a cadeira e verificamos. Então, aqui a nível de condução super funcional. Fizemos os últimos ajustes. Verificamos aqui primeiro acesso à realidade exterior, algo mais controlado. Mas por fim, verificamos aqui o Leandro completamente à vontade e a todo power, conduzir no máximo de velocidade e perfeitamente funcional. Portanto, algo que nós gostamos aqui de mostrar que às vezes o que é simples é mais funcional e no caso aqui do Leandro funcionou perfeitamente. Thaís, novamente para ti a apresentação aqui do novo produto. Sim, falar de mais uma outra inovação aqui, uma nova tecnologia, bastante recente também. Começamos a trabalhar esse produto, acho que há cerca de 3, 4 meses, é bastante novo, mas que abre aqui também uma boa perspectiva em termos funcionais, para a funcionalidade do membro superior. O nome desse produto é Ortopus, né? É a marca. Depois a gente tem outros modelos que futuramente vão ser lançados. Bom, então o Ortopus ele foi concebido basicamente para utilizadores, para pessoas que sofrem de doenças neuromusculares, distrofias e ou outras perturbações do membro superior, mas como nos outros produtos, sempre é válido. Sempre é possível avaliar em outros diagnósticos e que tenham a necessidade de otimizar a função do membro superior. Então, além das patologias neuromusculares, podem ser usados, o Ortopus também pode ser usado nas lesões do sistema nervoso central, então AVC, um traumatismo crânioencefálico, paralisia cerebral, lesão medular. E aqui na Europa também tem sido muito usado também nas dores musculares crônicas e que são decorrentes das perturbações musculoesqueléticas. Bom, então, no que tem já, pensando em evidência científica com relação, porque o Ortopus é uma linha, né, são produtos que são basicamente braços robóticos. São braços robóticos que vão atuar basicamente aumentar a função do membro superior por desempenho das atividades de vida diária, né? Então, melhorar a função do braço e da força muscular.
Já tem alguns estudos com pessoas no pós-AVC, que mostram a evidência já de melhora na função do membro superior. Esses braços também robóticos ajudam na independência das tarefas do dia a dia, então alimentação, o beber, né, utilizar um copo, agarrar um objeto e por assim, né, e consequentemente reduz a dependência dos cuidadores. Então são pequenas tarefas, mas que fazem muita diferença para quem tem uma funcionalidade bastante limitada. Contribuindo de uma forma geral para a melhoria da qualidade de vida em todas as dimensões, físicas, mentais e sociais, né? Aumenta bastante a autoestima. Então, só o fato de conseguir fazer a alimentação sozinho, se não conseguia fazer anteriormente, já é um ganho bastante significativo em termos pessoais. E do ponto de vista terapêutico, também existem estudos que apontam melhorias na função e na força dos membros superiores e uma redução da espasticidade e melhora na amplitude do movimento. Claro que numa espasticidade mais acentuada, sempre tem que ser algo bem pensado. Se for uma espasticidade que esteja em tratamento, com medicação, sendo acompanhada pelo médico responsável, a gente consegue trabalhar aqui em conjunto, mas é importante só a gente avaliar bem a questão da espasticidade para também não frustrar o cliente. Aqui um vídeo. Aqui um vídeo só para demonstrar as diferentes aplicações do Ortopus. Então, uso do computador na alimentação. Aqui o exemplo de facilitação que ele faz. Então, basicamente... Isto começa de novo, desculpa lá. É que a pessoa clica ao lado para tirar o som e pumba. Tá? Começa, desculpa. Sim. Então vai, começa aqui um vídeo, continua aqui para o Empório. Sim. Então vai. Então, aqui é um pequeno vídeo para demonstrar a utilização, a aplicação do Ortopus em diferentes atividades no dia a dia. Então, beber um copo, escovar os dentes, fazer uso do computador. Então, aqui a gente consegue perceber a facilitação nesse plano sagital e que ele pode ser aplicado seja na cadeira de rodas elétrica ou numa mesa. Também são as duas formas de utilização. Depois o Sérgio vai demonstrar a aplicação na mesa. Então, aqui a customização, então pode ser essas peças coloridas podem ser escolhidas pela preferência do cliente. Bom, então eu vou falar mais aprofundadamente sobre o Ortopus Supporter. Existem 3 versões, mas ainda os outros 2 são para o futuro. O que a gente tem atualmente já disponível aqui em Portugal é o Supporter. Ele tem um motor, que é aqui, exatamente nessa parte que está o polvo. E esse motor é que vai fazer a facilitação dos movimentos. Então, nesse dispositivo, a gente consegue fazer o controle dos movimentos no plano sagital, ou seja, né, num plano mais vertical. Então, facilita a flexão e a extensão do ombro, a flexão e a extensão do cotovelo, e faz alguma facilitação em termos de suspensão contra a gravidade para a abdução, mas sem fazer um auxílio mais na questão elétrica motorizada. Existem 8 cores disponíveis de customização. Essa parte aqui de trás é o ponto de fixação, ou seja, onde vai ser fixada a cadeira de rodas elétrica ou depois ao hardware que vai à mesa. E existem 4 opções de tamanho, sendo que o menorzinho pode ser usado já em crianças a partir dos 6, 7 anos. E a diferenciação desse produto é o primeiro dispositivo de assistência aos membros superiores que utiliza atuador inteligente, que é claro que a pessoa tem que ter uma intenção do movimento, mas a partir da leitura da intenção do movimento, o dispositivo consegue fazer a facilitação. O Ortopus Supporter, ele tem 2 modos de utilização. O primeiro deles é o primeiro, né, não por ordem, mas um deles é o modo estacionário,
Ou seja, a gente bloqueia o membro superior numa altura escolhida, então fazemos uma avaliação, a posição que for mais funcional para o membro superior do cliente, e depois com os switches de controle, que pode ser controlado pelo outro, a partir do outro membro superior, se houver essa função, a gente consegue colocar mais ou menos sustentação. Então, conforme põe mais sustentação, vai dando mais suporte e maior facilitação no movimento. Se quiser menos facilitação, é só carregar no sinal do menos e ajustar ali conforme a necessidade do cliente. Então, a gente pode, por exemplo, numa tarefa de alcançar um objeto, o próprio cliente pode controlar o menos para se aproximar da mesa e fazer o alcance, e depois carregar, né, clicar no mais para poder levar o objeto para outra direção. E depois o modo livre, que é um modo bastante interessante, onde tudo isso é feito, né, de uma forma mais automática. O movimento do membro superior vai ser facilitado em todo esse plano vertical, né, em todo esse plano sagital no movimento vertical. E o que a gente vai conseguir fazer é diminuir ou aumentar a sustentação, só que aí é onde vai fazer os motores inteligentes vão atuar de uma forma mais efetiva. Então, o cliente tem a intenção do movimento e, conforme durante a amplitude do movimento, o motor ajuda na finalização do movimento. E nesse modelo do Octopus Supporter, é possível definir limites superiores e inferiores, ou seja, dentro de uma amplitude de movimento que seja mais segura e mais funcional para o cliente, a gente pode definir para que não ultrapasse esses limites e ter uma função mais efetiva. Muito bem, Thaís, obrigado. Sem nada. Relativamente ao equipamento, então, como a Thaís já um pouco explicou, temos o nosso suporte de cotovelo, basicamente por medidas, assim como o nosso suporte de cotovelo na parte traseira, de forma que possa ser moldado através com a amplitude, com a fisionomia do cliente, assim como o tamanho basicamente para dar mais conforto e estabilidade ao cliente. Fazemos a primeira moldagem fora do equipamento e depois vamos aplicar o equipamento no nosso bracinho que está aqui. Bracinho este, pronto, que colocamos, ele neste momento está colocado na nossa mesa, mas que podemos tirar o mesmo, desconectando aqui esta ficha, e pode ser colocado através na cadeira ou noutra mesa, ou então, se é possível para transporte, a colocação do mesmo. Então temos aqui o nosso hardware, colocamos e apertamos, e está feito. Conectamos ao nosso transformador. Se for numa cadeira elétrica, então é conectado diretamente à cadeira, às baterias da cadeira. Colocamos o nosso suporte de cotovelo na estrutura e depois vamos retirá-lo da posição de descanso. Então, como nós vimos, temos uns switches indicados mais e menos, que os switches estes podem ser colocados noutra mão, na cabeça, nos pés. Claro que se for aos pés precisamos de um switch maiores, mas isso é um switch convencional. E como é que trabalhamos? Então vamos depois colocar o braço do nosso utilizador, fita de velcro para prender o mesmo, ok? Tanto estável. E então, com o pulsar do mais, nós levantamos o nosso braço e vamos estabilizar o mesmo para fazermos as nossas atividades. Por exemplo, o cliente tem que ter alguma preensão de mão e levar algo à boca, ajustar os óculos se for o caso, por exemplo, coçar, atender uma chamada telefónica. Porquê? Porque todo o movimento, todo o esforço que estou a fazer é suportado no nosso braço. Ou então podemos subir mais, por exemplo, coçar a cabeça
e todo este movimento que nós fazemos é através do nosso movimento de ombro. Portanto, este é o movimento ativo. Ok? E Por esse é o exemplo, modo estacionário, né, Sérgio? É o sim, que. exatamente, sim. Por Uhum. fim, outra possibilidade que também temos, por exemplo, imaginemos num cliente que, ok, que tenha que usar, por exemplo, um teclado, facilmente usa o teclado, tendo uma gravidade zero do nosso braço, ou então mover o mouse e poder controlar e ser mais fácil para o cliente conseguir movimentar. Portanto, são as vantagens que nós temos aqui com este equipamento. Este movimento estacionário, então totalmente elétrico, subimos e abaixamos perante estes switches, ok? E, como o Mateias também referiu e bem, este movimento de subir pode ser limitado, porque se tivermos algum problema físico, por exemplo, uma extensão que seja não passível de cumprir, não vamos colocar o cliente em risco, então bloqueamos esta posição. Atrás, o nosso amiguinho vai ter uma indicação azul. Não sei se conseguimos ver. Ok? Indicação azul que indica então que o nosso amigo está no movimento totalmente elétrico. Quando nós pressionamos 2 segundos os dois botões ao mesmo tempo, aqui está, ele vai passar para verde e vamos sentir uma vibração no equipamento e que nos vai indicar então que está no movimento assistido. Movimento assistido que, por exemplo, o que é que acontece? Não usamos os switches, vamos sim usar os switches só para dar a indicação de que queremos mais esforço ou menos, e depois todo este movimento que nós fazemos, cá está, vou tirar a mão do switch, é feito de uma ajuda elétrica do nosso equipamento. Se nós, vou pôr aqui mais perto para ouvirmos, vamos ouvir os motores a atuarem. Portanto, esta resistência que nós damos, nós podemos controlar desde menos, seja totalmente livre, ou seja, basicamente totalmente dependente do nosso movimento, mas se vamos aumentar ponto a ponto gradualmente, vamos dar até 4 kg de força. Ou seja, todo este movimento que está aqui, por exemplo, no início do dia, que o cliente ainda tem alguma força, vamos deixá-lo mais liberto. Ao final do dia, um pouco, quando estamos mais cansados, então temos que dar aqui mais movimento e depois ele aqui faz uma resistência. Se nós precisarmos de baixar, então vamos controlando e aqui o cliente vai ajustando o esforço, a força que precisa e o apoio que precisa do nosso amigo para poder cumprir as suas funções que pretendemos. Este é o equipamento, e como até já referiu muito bem, que nós neste momento temos em Portugal. Já estamos a comercializar. É um equipamento que teve aqui vários testes para fazer antes de conseguirmos ter cá em Portugal. Neste momento estamos a preparar, e o fornecedor está a preparar o próximo ano 2026 com o Ortopus, o Partner, em que basicamente será a acoplação de mais 2 motores de rotação interna e de extensão. Para quê? Para que os clientes que não consigam ter a capacidade de movimento de preensão e proximal mais perto, então os motores, o equipamento vai ter esta ajuda elétrica para estes movimentos. Depois, em 2026, 2027, contaremos então com o braço totalmente robótico, que não utilizará a mão do nosso utilizador, ou seja, o membro superior do nosso utilizador, mas sim é um braço totalmente autónomo, portanto, totalmente independente, irá fazer com que consigamos pegar em objetos, trazê-los até nós, a alimentação e seja o que for necessário. Ok. Algumas questões, depois estejam à vontade para partilhar, para as fazer. Aqui temos o caso aqui do Brian, foi um cliente que nós experimentamos das primeiras vezes que nós usamos o equipamento cá em Portugal.
em que o Brian foi a primeira vez em toda a sua vida que comeu algo sozinho. Tudo bem, sabemos que é um doce, é um chupa-chupa, não critiquem por isso, mas foi o que ele quis e o Brian tem todo o seu direito em fazer e foi autónomo e, portanto, comeu o seu primeiro chupa-chupa. É assim que se diz texto também em brasileiro, o Brasil, o chupa-chupa? É um pirulito. É um pirulito, ok? Então foi, peço desculpa, correção, foi a primeira vez que o Brian comeu um pirulito sozinho e autónomo. Continuando na mobilidade pediátrica, Thaís? Então, falar aqui um pouquinho da mobilidade elétrica na pediatria, cujo principal aqui fundamento teórico é a gente fazer a introdução da condução elétrica quando é possível, como é óbvio, de uma forma mais precocemente possível. Aqui é, então, um dos nossos produtos que faz justamente tem essa função de fazer a introdução da mobilidade elétrica de forma bastante precoce, que é a Explorer Mini. No vídeo a gente consegue perceber aqui um pouquinho o conceito dela, que é baseado no Go Baby Go. So I always think the Explorer Mini looks like a toy. It's not intimidating for them if their child is seated appropriately in that product. It is not restrictive. Então, mostra aqui os It diferentes supports ajustes a e uma criança functional bastante, position, né, puts the pelvis bem in the right pequena, position. já It's com perto very de 1 ano e safe. They're meio, able to straddle it já fazendo uso de um and equipamento de stand. So mobilidade it's elétrica. extremely flexible. Então, aqui os ajustes de altura, o comando numa posição central, em linha média, para facilitar o alcance e em formato de bola, que é também por conta de ser mais fácil da criança agarrar. Integration. So when we think about the perfect design for a wheelchair, we think about the developmental needs of the infant and not Em just termos de the ability to facilitação, move em termos from point do A to point B. desenvolvimento dessa Devices faixa like these should etária, be in every é preschool, every um pediatric dispositivo que practice. facilita muito We know that essa we are introdução da going to mobilidade see elétrica. individuals do things and achieve things that no one had believed possible. I'm excited to just be around to see not only how this device performs in the real world, but how it pushes the world to Mostrando aí recognize que também pode ability ser and né, uma forma this de device deixar a is criança mais próxima do ambiente. Uma criança understand the future com 1 of a ano child já that é perto da is aquisição da becoming marcha, mas uma with a criança com device mobilidade like the reduzida, Explorer a Mini. gente I precisa think it's a facilitar giant isso, question mark né, with an exclamation um point. dispositivo, que é um The produto sky's de the limit. apoio. When families see the Explorer Mini, they will understand immediately the value. Então, lembrando, como eu disse há pouco, a aquisição da marcha ali é por volta dos 12 meses, né, de uma forma mais genérica, e é a partir daí que a gente pode começar a pensar em introduzir também a mobilidade elétrica nas crianças com mobilidade reduzida. E por que isso, né? Porque se uma criança com, né, por volta dos 12 meses já consegue trocar os passos pela casa, conhecer a casa, explorar o espaço, alcançar os diferentes objetos e tirar tudo de dentro das gavetas, uma criança com mobilidade reduzida também precisa fazer isso para poder fazer as aquisições também cognitivas e em termos de interação social e todas as questões de desenvolvimento como um todo da criança. Então, aqui é para mostrar como é que é o desenho da cadeira, a parte técnica. Então, o comando, ele está, como eu disse, está numa posição central e ele fica, a parte do controle de velocidade e o liga e desliga fica por baixo desse tabuleiro, que a gente vê, esse tabuleiro azul, que é justamente para garantir que a criança só vá fazer a condução. A cadeira também ela é toda projetada para não cair, né? Não é uma cadeira bastante estável e toda em plástico, que é mesmo para a criança fazer a exploração livre do espaço e não ter problema nenhum de encontrar uma parede ou um obstáculo. E a criança continua sempre, as pernas estão totalmente para dentro do chassi, ou seja, não tem o risco da criança se machucar caso esbarre num obstáculo.
Aqui são os ajustes, então a gente tem a opção desse banco que vai embaixo que pode ir nessa coluna preta, que é para deixar a criança ou numa posição mais sentada, se for o caso, e deixá-lo numa posição mais baixa, ou se for o caso, para deixar a criança numa posição mais em pé, é possível elevar a altura desse banco para ela fazer uma posição, né, não totalmente verticalizada, mas numa posição mais alta. E aqui a gente consegue também perceber a posição, né, o quanto facilita a posição da abdução do quadril, que também é importante, que a gente sabe que por conta, né, de todo o desenvolvimento ali do padrão da marcha e a falta, às vezes, de carga que faz, né, descarga de peso nos membros inferiores, essa posição de abdução também é bastante indicada para as crianças para proteger as subluxações do quadril. O assento ergonômico, esses ajustes, pode ser usado mais ou menos até os 4 anos, é claro que depende do tamanho da criança, mas a indicação aqui é para entre 1 ano e meio até os 4, 5 anos, quando a partir dos 5 anos, 5, 6 anos, a gente já começa a pensar em introduzir já uma cadeira de rodas elétrica. Então, seria mesmo não perder esse tempo do desenvolvimento, que é fundamental para a criança conhecer as noções de direções e aumentar mesmo todas as habilidades, né, motoras de um jeito adaptado, né? Então ela vai conseguir, mesmo que não tenha a marcha em si, ela vai conseguir ter um desenvolvimento motor e cognitivo para depois conseguir ir para uma condução elétrica numa cadeira elétrica convencional. Aqui, como eu falei, tem uma superfície estável, com umas rodas frontais, que são compactas, elas também estão todas protegidas por dentro dessa cobertura. E esse piso que tem aqui em amarelo é antiderrapante, então a gente consegue permitir um bom posicionamento da criança numa posição mais verticalizada. O comando, como eu disse, aqui a gente destaca para essa posição mais central, nesse formato de bola. Nessa posição também mais próxima da criança, para permitir que ela... Normalmente as crianças nessa fase fazem exploração oral, então tem muitos vídeos depois na internet, quem tiver o interesse de procurar, da criança fazendo o controle com a boca, o que é isso, faz parte do desenvolvimento, e o comando já é projetado pensando nisso. Se mesmo com esse tamanho de comando for difícil a manipulação pela criança, se tiver uma dificuldade motora no membro superior, é possível pensar em adaptações. A gente tem também já feito isso em alguns casos e funciona muito bem. Essa parte aqui preta, que a gente não consegue ver com tanto detalhe na imagem, é uma acolchoada, uma espuma, que serve tanto para dar mais contorno quando a criança está mais pequenininha e dar contorno e referência para ficar numa posição mais estável. E conforme a criança cresce, é possível a gente tirar, então ele tem esses parafusinhos em cima que é possível tirar para depois, quando a criança crescer, ter mais espaço e ela não ficar tão presa ali na cadeira. Como eu disse, o joystick é muito bem pensado nessa posição mais central, permite também a manipulação bilateral, então pode explorar com uma ou com a outra mão, porque nessa fase a gente ainda não tem a dominância, né, estabelecida. E é isso, nessa parte do membro superior a gente consegue ter bastante liberdade de movimento para a exploração do ambiente, junto com o movimento que a cadeira vai fazendo. Sérgio, quer acrescentar alguma coisa? Não sei, está a explicar muito bem. Portanto, de informar que isto é um equipamento para um uso interior, okay? De alertar que não pode ser usado no exterior ou em terrenos com grande inclinação, isto porque o sistema, pronto, não tem o travamento como tem uma cadeira de rodas elétrica convencional.
Por isso, ele pode ser usado em vários contextos interiores e de forma que ele é de fácil transportar, pesa cerca de 16 kg, salvo erro, e é ergonómico na posição do pegar, porque assim pode colocar num carro e transportar para vários locais. Isso, No caso que nós gostoso. temos aqui, agora alguns estudos de Isso. caso que nós já fizemos, que é assim, este é um equipamento eh, de exploração, Faz bater. né? E basicamente é deixá-los explorar, é por isto que ele existe mesmo. Temos aqui o caso da Maria Inês. A Maria Inês, os primeiros testes que fez em casa, pronto, claro, a colidir com barreiras arquitetónicas, pronto, algo que não foi preparado para esta situação, o que é importante, porque assim a criança vai desenvolver as suas capacidades perante o contexto ambiental e familiar mais normal que possa ter. Mas aqui, por exemplo, vemos aqui ao final de alguns testes, por exemplo, a Maria Inês consegue já controlar, e o seu sorriso diz tudo, em que pronto, é deixar explorar, está a aprender, é isto que é muito importante. Portanto, é um equipamento ótimo para esta situação. E é um equipamento de transição para deixar uma criança a partir dos 3, 4 anos mais capaz e numa realidade mais capaz para passarmos para uma cadeira de rodas elétrica mais normal. E até mesmo para a família, para os pais, que temos por muitas vezes é um choque, não é? Assim também conseguiremos com que os pais consigamos ter vamos ver, uma entrada nesta nova realidade de uma forma mais suave e melhor para todos. Depois, quando crescermos, aí estamos, temos outras soluções já a nível de jovens e adultos durante o seu crescimento. Portanto, é, como dissemos, uma cadeira de transição. Para as cadeiras de pediatria, portanto, temos aqui o nosso modelo que é a K300 Júnior, onde temos também algumas funcionalidades elétricas, desde a elevação do assento e uma báscula, um tilt a 45 graus e, pronto, e com a possibilidade de termos outro tipo de sistemas de posicionamento e também alguns tipos de condução alternativos. Enfim, para outros produtos, deixamos aqui o convite para acederem à nossa página da ASS, a nossa página de internet, disponível 24 horas, onde também funciona como uma loja online. Portanto, aqui a nível de preços de transporte e essas condições, pois é uma situação pronto, que tem que ser analisado. Mas basicamente para vocês acederem a novas informações ao que neste momento é praticável na nossa empresa, estejam à vontade, assim da mesmo, de aceder ao nosso website. Da mesma forma que também aconselhamos e pedimos o favor de acederem às nossas redes sociais, podem já aceder aqui através deste QR Code, mas estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, estamos no Insta, estamos nas principais redes sociais, onde vocês nos podem seguir e onde vamos periodicamente acrescentando novos produtos, novas informações e partilhando histórias e partilhando produtos e partilhando experiências, de forma que toda a informação chegue aos nossos clientes. Da minha parte, passo aqui a minha delicadeza não ser primeiro até isto, mas despeço o meu primeiro, não dá, agradecendo toda a vossa atenção. Os nossos contactos estão disponíveis, situações e esclarecimentos, questões, estejam à vontade de fazer via e-mail, como função de preferirem, e estaremos cá para melhor vos aconselhar e também para dar mais autonomia aos nossos clientes. Mais uma vez, muito obrigado. Disponham. É isso, o Sérgio falou tudo. Também agradeço a presença e estamos à disposição para o que precisarem.
A gente, como o Sérgio disse, para cada caso a gente tem que analisar individualmente em termos de avaliação e depois, né, toda essa questão da logística, porque a gente sabe que, né, não é às vezes tão fácil, né, vir para cá, mas caso a caso a gente avalia, conversa, explica aqui. A ideia é a gente fazer com que o cliente se sinta o mais seguro possível para poder avançar com qualquer coisa. Então, agradeço e ficamos à disposição. E eu agradeço-vos a vocês. Ah, Para a gravação. pronto.